Ponto a ponto, transmitido ao vivo dos estúdios da TV Banco do Brasil, em Brasília. No programa de hoje abordaremos as principais questões relacionadas ao decreto presidencial 7.507, de 27 de junho de 2011, que trata da movimentação de recursos federais transferidos por força de lei aos estados, Distrito Federal e municípios destinados às áreas da saúde e educação. No último bloco, nossos convidados responderão às dúvidas dos administradores públicos estaduais e municipais que estão acompanhando este programa nas agências do BB. Para falar sobre o tema de hoje, estão conosco o diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde, Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior, a diretora financeira substituta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Gina Cláudia Loubach, e o gerente executivo da Diretoria de Governo do Banco do Brasil, Vasco Creso Farinello Júnior. Você, administrador público que nos assiste, já pode enviar sua pergunta para o telefone 61 3108 7500 ou pelo e-mail programastvbb@bb.com.br. Junto da pergunta, informe o seu nome completo e o órgão público onde está lotado. Para iniciarmos o nosso encontro, passaremos agora a palavra para o gerente executivo da Diretoria de Governo do Banco do Brasil, Vasco Creso Farinello Júnior. Boa tarde, Vasco. Obrigado, boa tarde, Carol. a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Boa tarde, Gina. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Uma ótima tarde também para todos os administradores municipais, estaduais e colegas e amigos do banco que estão acompanhando esse programa em nossas agências. Para nós, é uma honra colaborarmos com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e com o Fundo Nacional de Saúde na divulgação das mudanças que ocorrerão na próxima semana por ocasião da entrada em vigor do Decreto 7.507. O Banco do Brasil, na condição de maior repassador de recursos do FNDE e do FNS e principal parceiro dos governos estaduais e municipais, está sempre à disposição para colaborar com iniciativas que busquem melhorar a gestão dos recursos públicos. Nossas agências estão à disposição para oferecer às prefeituras e órgãos estaduais de educação e saúde a melhor alternativa para a movimentação das contas nos termos do decreto. Continuem contando sempre com o apoio do Banco do Brasil. Um ótimo programa a todos e muito obrigado. Ok, Vasco, muito obrigada. Falaremos agora com o diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde, Antônio Carlos Júnior. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Vasco. Boa tarde, Gina. Boa tarde aos gestores que estão nos escutando nesse momento, aos servidores dos funcionários do Banco do Brasil, né, parceiro sempre de primeira hora nesses projetos. E nós estamos aqui para tentar esclarecer as dúvidas que esse decreto, porventura, pode ter causado, né, porque ele mexe frontalmente na questão das transferências de recursos que são feitas pelo Fundo Nacional de Saúde aos entes estaduais e municipais. Então, a nossa intenção durante o programa é conversar sobre os impactos que esse decreto vai trazer nas funcionalidades, no dia a dia de cada um dos gestores. É um decreto que dispõe exclusivamente sobre a movimentação de recursos federais, né? É importante deixar bem claro isso, sobre os recursos federais, né? Todos nós sabemos que os estados e municípios, né, aplicam recursos próprios, né, dentro de cada ação e serviço de saúde. Então, sim, para a gente começar a deixar claro que se trata de mecanismos aplicados aos recursos federais com um único objetivo, né, de dar uma transparência, de mostrar para a sociedade quem são os beneficiários desses recursos, né, na hora de efetuar as suas operações no âmbito municipal, no âmbito estadual, e aos poucos, né, ir dirimindo as dúvidas que já chegaram até ao nosso conhecimento. E assim, a partir da semana que vem já vai estar valendo, porque ele, quando foi publicado, ele deu um prazo de 60 dias. E eu não tenho a menor dúvida de que, com a colaboração de todos, com conhecimento, com tranquilidade, né, iremos superar todas, né, as dúvidas que, porventura, vierem a aparecer no decorrer dessa operação, né, e fazer com que o processo de gestão local, né, continue se dando de uma forma tranquila, transparente, e fazer com que o cidadão também se aproxime mais, né, desse processo, porque, afinal de contas, o serviço
e as ações de saúde que são prestadas à comunidade têm um único objetivo, que é justamente o cidadão que procura os serviços junto à rede credenciada. Então, por hora era isso e vamos agora aguardar o desenrolar. Eu estou muito ansioso, né, com muita expectativa, né, na participação de todos os gestores, né, contribuindo para esse processo, né, republicano, esse processo democrático de dar uma transparência mais ainda do que se faz com os recursos da saúde, visando única e exclusivamente a melhoria do atendimento à população. Ok, obrigada. E agora vamos conversar com a diretora financeira substituta do FNDE, Gina Cláudia Loubach. Boa tarde, Gina. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada em nome do FNDE, obrigada por essa oportunidade da gente estar aqui tentando esclarecer o que esse decreto trouxe de diferente daquilo que o FNDE já vem utilizando há alguns anos e também das possibilidades que a gente tem que resolver, daquilo que a gente tem que resolver daqui para frente. Esse decreto é uma inovação, ele nos ajudará na fiscalização e no monitoramento das ações que o FNDE executa. Para a prestação de contas, vai ser um avanço muito grande, porque você não vai ter um atravessador, né, do beneficiário final, dos repasses e da execução dos estados. Nós teremos condições e instrumentos para poder monitorar essas ações. Isso vai ajudar e muito a toda a execução e isso, inclusive, traz para a ponta, para a sociedade como um todo, o poder de fiscalizar. E isso é muito importante. Acho que o decreto foi publicado e a intenção é exatamente trazer a transparência, né, e nos dar condições para fiscalizar os recursos que o governo federal repassa a estados e municípios. Uma coisa que deve ser bem clara, principalmente em relação aos programas do FNDE, deve ficar bem clara, é que ele não atinge as transferências voluntárias. Dentro do FNDE nós temos programas que são tanto financiados por transferências voluntárias quanto repasses automáticos. Então, dentro do FNDE, ele atinge os programas relacionados às transferências legais. E isso não depende de convênios ou acordos ou coisa parecida. Então, assim, é uma oportunidade a gente já recebeu, inclusive no FNDE, vários questionamentos, várias perguntas de como vai ser a operacionalização na ponta, né, em função das condições impostas pelo decreto, e a gente está tentando aqui agora, né, por meio desse canal, tentar dirimir essas dúvidas. E também a gente sabe o quê? Que esse primeiro período, e acreditamos que 2011 vai ser um período de adaptação, nós teremos dificuldades, a ponta vai ter suas dificuldades de atender 100% o decreto, mas assim, a gente tem que iniciar, e esse é o processo, como o Júnior falou, é um processo de democratização e principalmente de transparência. Eu acho que a gente tem agora que tentar minimizar, né, o máximo os problemas que porventura vierem a aparecer e tentar resolver tudo isso para 2012, inclusive, começarmos com uma nova situação e uma nova era na situação dos repasses federais. Muito obrigado pelo Banco Brasil, isso é muito interessante, ele sempre foi nosso parceiro mesmo, na verdade é a instituição que mais está dentro das ações do FNDE, presente nas ações do FNDE, e isso é muito importante. A gente tem uma parceria de longos anos e muito boa. Okay. Muito obrigada. Ok, desde já agradeço a participação de todos aqui em nome da equipe do Banco do Brasil. E você também pode participar deste Ponto a Ponto enviando sua pergunta para o telefone 0 operadora 61 3108 7500 ou pelo e-mail programastvbb@bb.com.br. Junto da pergunta, informe o nome completo e o órgão público onde você está lotado. No próximo bloco, continuaremos a discutir as mudanças decorrentes do Decreto 7.507, que trata da movimentação das contas dos estados e municípios que recebem recursos transferidos por leis específicas nas áreas da saúde e da educação. Até já!
recado para você. Acorde. Água Brasil, um conjunto de iniciativas de conservação das águas brasileiras e um convite para você abraçar essa causa. Banco do Brasil. Todo é investir os lucros no país para ser o banco de todo brasileiro. Seu é ter os olhos em você. Todo é dar crédito para que os grandes sonhos aconteçam. Seu é fazer os seus sonhos acontecerem. Todo é acreditar que as empresas podem ficar ainda mais fortes. Seu é estar a seu lado, em qualquer lugar, mesmo que seja do outro lado do mundo. Todo é ser um banco que preserva as águas brasileiras. Seu é proteger suas conquistas, para você continuar conquistando muito mais. Todo é investir no esporte e levar cultura aos brasileiros. Seu é orientar você a investir cada vez melhor. Por isso, agimos no todo, sem deixar de ser seu. Porque quando você cresce, o Brasil cresce. E quando o Brasil cresce, você cresce. E tem um banco diferente, ligando tudo isso. Banco do Brasil. Todo seu. Crédito com as melhores taxas na hora que você precisa para usar bem o seu dinheiro e realizar seus planos. Tem um banco diferente que liga tudo isso. Banco do Brasil. Todo seu. Todo dia, toda hora, todo momento. Toda tecnologia, autoatendimento. Todas as maneiras pra você se conectar. Toda empresa, toda casa, em todo lugar. O Banco do Brasil é todo, todinho seu. Todo do jeito que você pediu, todinho seu. Todo lado, todo canto, onde precisar. Um banco todo preparado pra te facilitar. Toda cidade, todo estado, todo país. Toda modernidade, todo tempo pra ser feliz. O Banco do Brasil é todo, todinho seu. Todo do jeito que você pediu, todinho seu. O Banco do Brasil é todo, todinho seu. Estar em todo lugar, sem deixar de ser seu. Tem um banco diferente que liga tudo isso. Banco do Brasil. Todo seu. Estamos de volta aos estúdios da TV Banco do Brasil. No programa de hoje estamos abordando as principais questões relacionadas ao Decreto Presidencial 7.507, que trata da movimentação de recursos federais transferidos por força de lei aos estados, Distrito Federal e municípios destinados às áreas da saúde e educação. Continuam conosco o diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde, Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior, e a diretora financeira substituta do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Gina Cláudia Loubach. Também está conosco neste bloco o assessor sênior da Diretoria de Governo do Banco do Brasil, Wilson Albuquerque. Seja bem-vindo, Wilson. Obrigado. Boa tarde, Gina. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Wilson. Eu vou começar com umas perguntinhas aqui para o Júnior. Júnior, no caso dos repasses do FNS, está prevista alguma exceção que permita o pagamento de fornecedores ou prestadores de serviços por meio de saques nas contas dos estados e municípios? Bem, fica muito difícil nós tentarmos imaginar as exceções que possam ocorrer por esse Brasil afora, né? Mas fizemos alguns estudos, né, junto às áreas finalísticas do Ministério da Saúde, e me parece que o que ficou corrente, né, e possivelmente a semana que vem o ministro Alexandre Padilha estará publicando uma portaria de acordo com
o parágrafo 5º, né, do artigo 2º desse decreto, né, uma excepcionalidade que me parece bastante concreta, que é os casos de investigação de surtos, epidemias e outras emergências em saúde pública, né, desde que sejam efetivamente configuradas, né, porque fica a regra, né, da transferência é você fazer com que os prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde, né, recebam através de movimentação bancária, né? Mas a gente sabe que, eventualmente, nos lugares mais distantes, você tem uma certa dificuldade, né? Se nós temos dificuldade hoje no nosso país com pessoas que ainda não têm um registro civil, vamos falar de conta corrente para algumas pessoas. Então, essas situações elas têm que ficar devidamente caracterizadas, até para você justificar esse saque, mas o fato de você justificar o saque com essa situação não elimina a responsabilidade de você indicar que tipo de atividade está sendo feita com esse recurso que foi sacado na boca do caixa, e identificando, né, o profissional ou a empresa que vier a ser favorecida com esse recurso. Porque nós entendemos que empresas, né, pessoas jurídicas, né, você não constitui uma empresa e você não tem conta corrente, né, diferentemente de pessoa física, né. Se pegarmos um exemplo de um barqueiro lá no Amazonas, né, você não vai chegar para o barqueiro e dizer, olha, você me dá o número da sua conta que eu faço uma transferência automática para a sua conta, né. Você vai deixar de ter esse serviço prestado, porque a pessoa, muitas vezes, né, quem conhece a região sabe que o deslocamento é muito complexo, né? Você leva muitas vezes 2, 3 dias para chegar num determinado lugar, né? E numa situação de emergência, como eu falei, devidamente caracterizada, né? E aí na hora de fazer a prestação de contas junto ao Conselho Municipal de Saúde, junto aos órgãos de controle de acordo com cada esfera, né? Você vai ter que fazer essa prestação de contas, né, de maneira detalhada, para mostrar que realmente aquele saque ele aconteceu por conta de uma exceção. Agora, exceção, o que não pode é a exceção ser a regra, né? Se a exceção virar regra, nós temos que trabalhar então de uma maneira diferente. Então, a intenção desse decreto, quando estabelece a movimentação dos recursos através de meio eletrônico, é justamente isso, você configurar efetivamente que tipo de prestador está recebendo o recurso federal, né? E trazendo à sociedade também, você divulgando essa informação, né, para que a comunidade local saiba quem são os prestadores de serviço, que tipo de serviço está sendo prestado, onde o recurso público que a origem desse recurso são dos impostos arrecadados, né? A sociedade participa intensamente nesse processo, está realmente sendo aplicado, e com isso você acaba fazendo um trabalho pedagógico, um fortalecimento na gestão e, como eu falei no início do primeiro bloco, né, com o objetivo único de aperfeiçoar, melhorar a qualidade dos serviços prestados a quem procura o serviço público para ser atendido a tempo e a hora, e com uma transparência, né, absoluta sobre aquilo que é feito com o recurso que o município, que o Estado recebe da União. Então, para que esses pagamentos possam ser efetuados por meio eletrônico, né, nos estados e municípios, esses fornecedores e prestadores de serviços vão ter que manter uma conta corrente em um banco oficial? Na realidade, quem tem que ter a conta no banco oficial é o município e o Estado, né? Os prestadores, tanto jurídico quanto civil, não tem necessidade. Eles podem ter conta em qualquer banco, porque o Banco do Brasil vai se encarregar de fazer essa transferência desse recurso para as contas desses prestadores. Então, a pessoa física e a pessoa jurídica, esses não precisam ter uma conta em Banco Oficial Federal. Quem precisa ter a conta em Banco Oficial Federal são os entes que recebem o recurso, o teto financeiro, né, dos diversos programas da saúde, através dos blocos de financiamento, estados e municípios, e na hora que forem fazer as suas operações bancárias, sim, através de meio eletrônico do Banco Oficial, do Banco Oficial Federal, para qualquer outra instituição financeira, qualquer uma, a escolha do prestador de serviço, tanto jurídico quanto pessoa física. Ressalvado aqueles casos de exceção que o decreto estabelece bem, e o nosso ministro Alexandre Padilha, na semana que vem, deve estar
publicando essa portaria que orienta para esse tipo de exceção que eu citei aqui, né, talvez alguma outra coisa a mais, mas na realidade ações de investigação de surtos, epidemias e emergências outras que possam vir a ocorrer em saúde pública devidamente configurado, para evitar, né, efetivamente, aquela ação de você, para tudo, estar utilizando o saque na boca do caixa, que foi o que originou, né, a discussão desse decreto, porque não justifica, né, via de regra, você ter a maior parte dos recursos transferidos sendo sacados com recursos na boca do caixa, né? Hoje, com toda a tecnologia que nós temos à disposição, né, com todo o processo de automação bancária que as instituições financeiras disponibilizam aos seus clientes, né, você pode ter a tempo e a hora o recurso depositado numa conta corrente com a titularidade de quem efetivamente prestou o serviço de acordo com aquilo que foi pactuado nos planos municipais de saúde, nos planos estaduais de saúde, demonstrados através dos relatórios de gestão, que a Lei 8.142 já estabelece como instrumentos obrigatórios, né, de utilização, para que você efetivamente comprove, né, que o recurso está sendo bem utilizado aonde? Nos serviços e as ações de saúde que são colocados à disposição da sociedade. Ok. Gina, e no caso daqueles entes que já emitiram cheques para pagamento desses fornecedores, desses prestadores de serviço, como é que fica a situação deles, desses entes que já emitiram esses cheques? O que a gente tem? O decreto entra em vigor a partir da semana que vem e com certeza, vários estados e municípios já emitiram cheques que, porventura, ainda não vieram a ser compensados. Não existe uma situação em que você vá bloquear a compensação desses cheques porque o decreto entrou em vigor. Os cheques serão normalmente compensados e os débitos lançados nas contas dos estados e municípios deverão ser justificados por eles, né, quando eles entregarem a documentação da prestação de contas. A nossa resolução que regulamentou essa questão, ela foi publicada hoje e ela diz claramente isso. A partir da vigência do decreto, as instituições financeiras não fornecerão mais talões de cheques, né? Porque o decreto é claro quando ele diz que a movimentação deve ocorrer exclusivamente por meio eletrônico. Mas, e os estados não deverão mais emitir cheques a partir da vigência do decreto. Mas a gente sabe muito bem que você pode, como você está lidando com o público, os estados e municípios lidam com todo tipo de fornecedor, como falou o Júnior, não tem como os estados não poderem cumprir com as obrigações já assumidas, né? Assim, o que a gente está recomendando na resolução? Que aqueles cheques que porventura tenham sido dados, que não tenham sido compensados ainda e que puderem ser resgatados para programação de pagamento por meio eletrônico, que os estados assim o façam, os estados e municípios assim o façam. Mas aqueles que porventura não conseguirem resgatar esses cheques, tá? Eles vão ser compensados normalmente, até mesmo porque as instituições financeiras não têm como impedir isso. Na verdade, é um cheque válido, assinado, a conta é válida, a conta tem saldo para compensar aqueles valores e eles têm que ser compensados. O que a gente está orientando é isso, que os débitos lançados nas contas, após a vigência do decreto, sejam justificados e a documentação seja encaminhada junto com as prestações de contas nas épocas de encaminhamento dessas prestações de contas pelos estados, DF e municípios. Essa foi a nossa condição. Ok. E no caso do Banco do Brasil, Wilson, o banco já está preparado para atender os entes públicos nessas movimentações de recursos que vêm do FNS, do FNDE, de forma eletrônica, conforme determina o decreto? Sim, Carol. Bom, boa tarde aos colegas do Banco do Brasil, administradores estaduais e municipais. Antes de qualquer coisa, Carol, é importante dizer que, no caso das contas já existentes, não haverá mudança dos números das contas. As contas permanecerão as mesmas. Só o que vai mudar é a forma de movimentação dessas contas. O Banco do Brasil já se preparou para, a partir desse final de semana, a partir já de segunda-feira, não emitir mais, então, as folhas de cheque e só permitir que as movimentações sejam feitas, então, de forma eletrônica, conforme previsto no decreto,